O governo federal pode recorrer ao Supremo para derrubar. Aliás, gente, eu falei ICMS e INSS, mas a próxima tem a ver com um terceiro assunto. É que hoje tem tanta notícia que a cabeça da âncora até fica daquele jeito. Tem um assunto que diz respeito, né, Aline, à aposentadoria especial para agentes de saúde. E nós temos agora o governo que estuda levar essa PEC dos agentes de saúde ao Supremo Tribunal Federal. Se essa PEC for colocada na praça, se começar a valer de fato, isso pode gerar um impacto de 28 bilhões de reais aos cofres públicos. Aline Beckett, nos explique, por favor, sobre este assunto que é chamado de pauta-bomba. Bom dia. Oi, Elisa, muito obrigada. Bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui no live. Pois bem, o governo federal ontem liberou a bancada para essa votação no Senado, aqui no plenário do Senado Federal, então não tinha uma orientação ali da bancada, do bloco como um todo, de votar contra ou a favor. Foi liberado então para os parlamentares tomarem a sua decisão no momento ali da votação. E a PEC foi aprovada com o apoio de 73 senadores, né? E aí o ministro da Fazenda, Dário Dorigan, disse, depois dessa aprovação, que o entendimento do governo federal é de que está sendo criado um benefício previdenciário agora, sem a indicação de uma fonte de receita, ou seja, sem uma compensação para o impacto fiscal disso. E aí ele disse que a equipe econômica do Ministério da Fazenda vai analisar esse texto que foi aprovado ontem aqui pelo Senado Federal, antes de tomar qualquer decisão, então, sobre judicialização em relação ao tema. Você bem disse, o impacto estimado pelo governo federal é de cerca de 28 bilhões de reais, isso em 10 anos, o que anualmente ali daria cerca de 2 bilhões e meio a 3 bilhões de reais. E aí o ministro também diz que vem, então, conversando com o Congresso Nacional como um todo em relação a pautas de maior impacto fiscal para as contas públicas, mantendo um diálogo também com o presidente Davi Alcolumbre. Porém, o presidente Davi tem dito aqui no Senado Federal também, Elisa, que não vai ser o vilão responsável por travar pautas de forte apelo, de forte impacto social, né? Como é o caso, então, dessa PEC dos agentes comunitários de saúde. Cerca de 400 mil agentes hoje fazem esse tipo de serviço em todo o país. Eles se mobilizaram, vieram, então, ao Congresso Nacional, isso desde a tramitação na Câmara dos Deputados, para poder participarem também dessas negociações nos gabinetes aqui dos parlamentares. Ainda ontem, conversando com o senador Irajá Abreu, do PSD de Tocantins, ele que é o relator dessa proposta aqui no Senado Federal, eu perguntei a ele justamente sobre esse risco. E aí ele disse que o risco sempre existe da judicialização, mas que ele acredita que não seja factível. E aí, em relação ao texto, o texto ele não muda tudo de uma vez, Elisa. Ele traz uma regra de transição, a idade ela vai se somando ali até 2041. Então, até 2041 vai chegar a transição a passar a valer de fato, ali concretamente, os 57 anos para as mulheres, 60 anos para os homens e 25 anos de trabalho e contribuição como agente de saúde. Um outro ponto também é que esse benefício vai ser pago pela União, não vai ficar a cargo dos estados e municípios. Esse era um temor também dos municípios em relação ao seu impacto fiscal, às suas contas públicas, então vai ficar a cargo do governo federal. E aí esse texto também estabelece algumas regras para a contratação e o financiamento das categorias. Então essa aposentadoria especial passa a valer daqui para frente. É claro que quem quiser, for agente de saúde, quem quiser pedir essa aposentadoria especial vai precisar cumprir esse processo de transição e os requisitos que são necessários, então, para poder pedir essa aposentadoria. E a exceção para alguns agentes que já tenham se aposentado antes dessa promulgação só vai ocorrer se na época da aposentadoria o agente também cumpriu os requisitos necessários que são previstos nessa regra geral, então, dos 57 anos, 60 anos e 25 anos de contribuição ali, 25 anos legítimos ali entendidos, então, pela Previdência, também pelo INSS, como agente de saúde, né? E aí, só para finalizar rapidamente, esse debate, essa discussão surge em um momento de levantamento aqui de discussões sobre o impacto fiscal de algumas propostas. Inclusive, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, já chegou a comentar sobre esse tema em outras ações no STF, né? Defendendo que a criação de despesas para os estados e municípios devam vir com essa indicação
criação, então, de fonte de receita e de compensação. E aí é para isso que o governo chama a atenção agora neste momento e faz essa análise por parte da equipe econômica. A gente segue por aqui acompanhando, então, toda essa repercussão e essa expectativa, Elisa. Eu vou me apegar, então, Aline, justamente nessa sua última frase, essa última informação sobre criei um projeto, uma proposta, aprovei algo que vai gerar um gasto. Preciso, então, dizer de onde, qual é a fonte do dinheiro? Obrigada, Aline Beckett. Theo Cury está com a gente. Débora Oliveira também volta por aqui. Porque, Theo, o Congresso Nacional tem super atribuição de analisar a sociedade, compreender o que é importante, tem de gastar mais com isso, não tem. Mas se ele diz tem de gastar, é ele que tem que dizer de onde vem o dinheiro? Ou é te vira aí, Poder Executivo, toma que o filho é teu e resolva? Isso é inconstitucional? A avaliação de alguns ministros do Supremo e de especialistas é de que é inconstitucional porque você precisa apresentar de onde que está vindo essa grana, porque ela não pode onerar os cofres públicos sem explicar. Peraí, corta aqui para fechada. Ô, gente, não, é que eu fui passar aqui, eu achei que estava na câmera aberta, que não fica, parece que eu estou vistoriando, né? Tá dando uma olhada no terno dele, está limpinho realmente. No cangote, você cortou o cabelo, perfume. Bom, agora, desculpe, vim aqui pro meu cantinho. Bom dia para você também. Bom dia para quem está com a gente. Então tem que explicar de onde que vem esse dinheiro. Não basta simplesmente aumentar, apresentar uma proposta que aumenta os gastos, as despesas, ainda mais considerando esse caso, são 2 bilhões e 500 milhões de reais por ano de aumento das despesas. Dentro de 10 anos, algo em torno de 28 bilhões de reais. É muito dinheiro, isso tem um impacto financeiro muito grande, isso abala a saúde financeira da máquina pública, do governo federal, e é preciso dizer de onde que vem o dinheiro quando aprova um texto como esse. É com esse argumento específico que o governo pretende buscar uma alternativa, buscar uma solução. O governo opta por ir ao Supremo Tribunal Federal se outras alternativas não derem certo. Então, tem o Supremo Tribunal Federal como uma das opções seguras na avaliação do governo para tentar reverter esse revés que foi imposto ontem. É um revés que, obviamente, envolve vários fatores, entre outros fatores, uma má relação política do governo com o Congresso Nacional, em específico com o Senado Federal. Senado que é presidido pelo Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre e o presidente Lula não se falam há muito tempo. Houve uma operação contra o líder do governo no Senado, ele deixa o cargo, assume uma outra senadora o cargo de líder do governo no Senado. Quando já as negociações para esse texto já estavam bastante aceleradas, ela não conseguiu reverter essa derrota iminente para o governo acaba derrotado e uma imposição de um custo muito alto para as contas públicas com a aprovação desse texto que muda a aposentadoria dos profissionais da saúde, dos agentes de saúde. Então, é um desafio que o governo vai ter agora. O governo politicamente não tem vencido. Uma alternativa para reverter derrotas políticas é acionar o Supremo Tribunal Federal. Então, é uma das possibilidades. E o que alimenta as esperanças do governo? Posicionamentos antigos de ministros do Supremo e a jurisprudência do Supremo, precedentes do STF no que diz respeito a orçamento público. O próprio ministro Gilmar Mendes, que é o ministro mais antigo em atividade no Supremo, decano da Suprema Corte, há alguns meses foi às redes sociais, fez uma publicação quando avançou na Câmara e no Senado propostas de pautas bombas. Quando avançou, ele foi às redes criticando temas que têm um impacto fiscal muito grande, sem dizer a origem do dinheiro e alertando que, no passado, quando um texto foi aprovado assim no Congresso Nacional, sem dizer a origem, há precedentes, há decisões antigas do Supremo que justificam a derrubada e a reversão de aprovações como essa. Com base nessa publicação e em conversas que o governo tem tido, em especial o Ministério da Fazenda, com ministros do Supremo, há uma sensação, há um sentimento de que há terreno para questionar uma eventual derrota como essa para o governo lá no Senado Federal. Lembrando que o Gilmar Mendes também é um ministro no STF que recentemente apresentou uma proposta de súmula com o objetivo de frear o avanço de pautas bomba que não tenham uma explicação exata, certeira de onde está vindo o dinheiro que vai impactar tanto as contas públicas em tanto tempo.
E se isso for colocado em prática, e a gente não está entrando, né, Débora e Theo, no mérito exatamente, se o setor precisa, se não precisa. Estamos falando de profissionais de saúde. Nunca existe dúvida, né, quando a gente fala sobre aqueles que são responsáveis por nos ajudar, por nos manter vivos quando a gente chega a um hospital. Então, não é em cima do mérito, de merecimento ou não. É em cima da tecnicidade, se tem grana ou não tem grana para pagar isso. Como é que o governo está olhando para o impacto dessa medida? Débora, se for aprovada, vai tirar de onde? Esse é o problema, Elisa. Acho que a pergunta de $1 milhão agora. E aí eu vou te lembrar uma coisa. Não seria a primeira vez que a gente teria, eu vou pegar só por esse governo, isso acontecendo, do Congresso impor, né, decidir por algo, sem apontar a fonte do recurso. Lembra da desoneração da folha de pagamento? Foi algo que também foi acabar na justiça a decisão. Por quê? A gente tinha nesse governo a tentativa ali do Ministério da Fazenda de derrubar a questão da desoneração da folha, que foi algo que foi criado anos atrás, com o intuito de ajudar determinados setores, foi ganhando corpo, foi ganhando volume, uma medida que era para ser pontual acabou ficando, e isso estava custando e muito para os cofres do governo. E o Congresso queria manter, né, e cada vez mais alongando a desoneração da folha, mas sem apontar a fonte do recurso. Isso infringe a lei da responsabilidade fiscal, Elisa. E agora repete-se a mesma situação. Ou seja, aqui não é o mérito, como a Elisa muito bem falou, né? Em 10 anos a gente tem essa perspectiva aí de impacto bilionário, 2,5 bi por ano, é o que a gente tem de previsão. Mas de onde tirar tudo isso? E aí é onde mora a preocupação do governo de novamente recorrer à justiça, pensar, olha, não é uma questão de não querer pagar, mas eu preciso saber de qual que vai ser a fonte para poder pagar essa dívida agora que vai ser, que a gente vai ter de acordo com essa mudança que foi determinada pelo Congresso, pelo Senado agora sendo aprovado. Então, assim, é uma preocupação muito grande. O governo já tem enfrentado uma dificuldade muito grande com o orçamento, bastante engessado. Por exemplo, somente a questão da previdência privada atrelada ao salário mínimo, isso já tem causado um custo gigantesco para os cofres do governo, uma bola de neve que vem crescendo cada vez mais, que exige uma mudança muito maior de questão de reforma mesmo, tributária, de reforma para poder ser feita administrativa, e no final das contas, mais uma decisão do Congresso que não se alinha antes, não se preocupa em de apontar de onde que o governo teria que tirar essa fonte para poder simplesmente cumprir com o básico, que é cumprir com a lei da responsabilidade fiscal. Não é a primeira vez que isso acontece, isso só nesse governo, novamente tem essa preocupação, então, o governo de recorrer à justiça, porque se não fizer isso, não vai ter de onde tirar dinheiro para poder cobrir, Elisa. E aí é um salve-se quem puder. Débora Oliveira, Theo Cury. Débora, já falamos 2 vezes hoje, gostamos assim, hein? Várias vezes juntos e juntas. E você volta, né, Theo? Volto, claro. Tem muito assunto, e tem TSE também. Tem pesquisa. O negócio do selo de acerto para os institutos de pesquisa. Tem pesquisa eleitoral, tem de tudo, tá?